Graças a paz, povo santo. Amém. Bendito é o Senhor, aleluia. Todos estão bem? Glória a Deus. O Senhor continue dando graça a cada um, em nome de Jesus. Muita virtude, muita sabedoria em tudo, sustentando e fortalecendo a vida de cada um. E em tudo suprindo as vossas necessidades. Lembrando que Ele é o nosso Senhor, nosso pastor e nada nos faltará. E vamos falar sobre o nosso pastor essa noite. Já convido os amados irmãos para estar ouvindo a palavra do Senhor em Salmo 23. Glória a Deus. Deus Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que nos acompanha por meio da live, das redes sociais, que a palavra do Senhor possa encontrar lugar em nossos corações, trazendo vida e esperança, renovo, transformação. E que assim entregue suas vidas ao Senhor, reconhecendo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus. Todos encontraram Salmo 23. Todos conhecem o Salmo 23? Amém. Glória a Deus. E vocês conhecem o pastor do Salmo 23? Mas só conhecem ou ele faz parte das vossas vidas? Aleluia. Então tá bom. Continue assim. Louvado seja Deus. Eu quero fazer a leitura, como ele é curtinho, vou fazer a leitura de todo o Salmo e vamos ministrando conforme a graça do Senhor. Deus abençoe. Já colocamos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Quando, igreja? Aleluia, por longos e longos e longos. Louvado seja Deus. Senhor Deus, nosso bom pastor. Obrigado por nos encontrarmos diante da tua santa e bendita presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, por compartilhar conosco, meu Deus, da tua misericórdia, da tua graça, das tuas maravilhas. Obrigado, meu Deus, por enviar a nós o seu Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Obrigado, meu Deus, pois reconhecemos que Jesus é o nosso bom pastor. Ah, meu Deus, é Ele que nos guarda, é Ele que nos conduz, é Ele que nos supre todas as nossas necessidades. Obrigado, meu Deus, por Jesus Cristo. Louva ao Senhor por tua palavra e pedimos a direção total do Espírito Santo do Senhor nesta noite, Pai. Continue falando conosco, meu Deus, como já vem falando, meu Deus. Desde o momento, meu Deus, que adentramos, ó Pai, a casa do Senhor, Pai. Fala conosco por misericórdia, quebrante os nossos corações por misericórdia, e que o Senhor encontre em nós lugar, Pai. Pai, que a tua palavra venha, meu Deus, germinar, meu Deus, e gerar uma árvore frutífera, Senhor. E que tudo, Pai, tudo, meu Deus, seja para a honra
para a glória do teu santo nome, ó meu Deus. Desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, louvado seja Deus, vamos estar bem atentos à mensagem, à palavra de Deus, pois a palavra é de Deus e alimento para as nossas almas, para a nossa edificação, para a nossa transformação. Salmo muito bem conhecido, Salmo de Davi, denominado por Davi. E aqui esse salmo ele vai relatar de fato um testemunho diante de tudo que Davi ele passou. É que nós podemos entender que ele testemunha tudo aquilo que Deus ele fez por ele. Porque foi um jovem, era um jovem que pastoreava, um jovem que já conhecia essa área de cuidar de ovelhas. Aquele que estava no campo, atendendo ao pedido de seu pai e como um bom filho, tratando e cuidando do rebanho das ovelhas. Tanto é que quando Jessé chega à casa, quando Samuel chega à casa de Jessé, à procura daquele a quem Deus iria levantar como rei de Israel, estavam todos aqueles que se achavam que seriam escolhidos como novo rei, por suas posturas, pela estatura, por ser soldado, por ser isso, por ser aquilo. Mas faltava justamente aquele que estava cuidando das ovelhas. E era justamente aquele que o Senhor estava preparando para ungir como o novo rei de Israel. Davi. Não era o pequeno Davi. Era o jovem Davi. Era o homem de Deus, servo do Senhor. A qual pastoreou e logo depois reinou sobre Israel. E com isso o Senhor nos ensina muito, meus irmãos, obreiros, companheiros de ministério, que se nós não sabermos pastorear, começando dentro das nossas casas, não iremos saber reinar. E o Senhor começa da maneira mais simples. Da maneira mais simples o Senhor nos coloca, dentro das nossas casas, ensinando nossos filhos, amando nossas esposas, cuidando dos nossos lares. Sendo assim, o Senhor nos coloca em uma alta posição. Sendo assim, o Senhor nos mostra que estamos sendo preparados dia após dia. E aí então, um pequeno rebanho dentro da nossa casa, agora o Senhor nos concede um rebanho maior, e segundo a sua graça e misericórdia, esse rebanho cresce ainda mais. E que o Senhor nos ajude a cada dia, com grande temor, com grande sabedoria, a governar bem as nossas próprias casas, conduzindo esse pequeno rebanho, que parece pequeno, mas é uma grande e enorme responsabilidade. E Davi ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. E Davi, ele era o pastor segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus. Durante a ministração, queridos irmãos, eu vou estar lendo bastante versículos. Aqueles que gostam de se alimentar, serão bem alimentados. Ainda no Salmo 78, versículo 70 e versículo 72, diz assim, eu vou abrindo e já vou lendo para ganharmos tempo, meus irmãos. Salmo 78, versículo 70 ao 72. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos, com grande sabedoria. Um homem segundo o coração de Deus, a quem Deus confiou tanto, aquele a quem ninguém talvez dava nada por ele, porque era apenas alguém que estava no campo, tratando das ovelhas. Mas foi a quem Deus
designou, foi a quem Deus escolheu, e eis aí o homem segundo o coração de Deus, Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E em paralelo com a palavra do Senhor, estamos falando de Davi, homem. Davi, aquele que cuidou de ovelhas, e logo mais reinando, cuidou de um povo de Israel, a qual não estava se tratando de nós, mas agora nós somos pertencentes também por meio de Cristo Jesus. João 10, 11 vai falar do bom pastor. João 10, 11 diz assim a palavra do Senhor, queridos irmãos. Glória. Eu sou o bom pastor. Agora não é mais Davi que está falando aqui. Agora é a declaração do próprio Deus, Jesus. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meus irmãos, nós homens somos muito limitados. Somos muito limitados, somos fracos, humanamente falando, sujeitos ao erro, sujeitos à caída. Temos um pastor sobre essa igreja como autoridade, como um homem constituído por Deus. Mas lembrando que acima deste pastor, nosso pastor Luiz, temos o nosso bom pastor, que é Jesus Cristo. E a nossa confiança para a nossa salvação deve estar plenamente em Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Porque esse sim, ele não erra, ele não falha, esse pastor ele não vacila, esse pastor ele não cai, esse pastor ele não tem momentos de fraquezas, esse pastor ele não é homem com defeitos e dificuldades, não. Nosso Jesus, nosso bom pastor, é aquele que veio a essa terra e se doou por cada um de nós, entregando sua vida por nós. Bom pastor se doando por cada ovelha que se encontra nessa noite. Então devemos constantemente reconhecer Jesus Cristo, não só como um pastor, mas além de pastor, ele é o próprio Deus. O próprio Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Aleluia. Queridos, iniciando com esse versículo 1, eu quero levá-los novamente a conhecer e entender o que o nosso verdadeiro pastor, nosso Deus, o nosso bom pastor, como João ele declara, qual é o seu cuidado e o seu zelo por sua igreja, por seu povo, por suas ovelhas. Ezequiel 34 diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Ezequiel 34 diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não pregaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste.
Louvado seja Deus, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. A palavra do Senhor dirigida a Ezequiel, queridos irmãos, contra os pastores infiéis. As ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas à sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto. Porquanto assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho num dia que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão, e as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todas as habitações da terra. Aleluia. Queridos irmãos, eu não estou aqui trazendo uma palavra para condenar os pastores. Não. Mas aqui, neste texto e nesta mensagem em especial, o Senhor, de forma indigna, Ele se revolta contra aqueles que foram levantados pelo Senhor para cuidar de um povo e não deram conta, não tiveram zelo, não tiveram cuidado de zelar pelo povo que não pertencia a eles, assim como este povo não pertence a nós, mas ao Senhor. E o Senhor esperava e aguardava com que esses pastores viessem a cuidar do povo de Israel, zelando por vossas almas, cuidando por vossas vidas. Mas não era isso que o Senhor via. E por conta disso, dessas más condutas desses pastores, o Senhor então ele se prontifica e se posiciona em que Ele mesmo iria zelar e cuidar das suas ovelhas. Ele mesmo iria reunir as suas ovelhas, assim como há de acontecer no dia do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele irá reunir todas as suas ovelhas de todas as partes da terra, onde estiver o seu povo, se reunirão num só povo. E o bom pastor Jesus Cristo, o qual virá arrebatar a sua ovelha, Ele governará e Ele exercerá autoridade sobre o seu povo de forma definitiva. O bom pastor regerá sobre nós, igreja do Senhor. E no dia do milênio, em que o Senhor voltará com a sua igreja sobre essa terra, nosso bom pastor Jesus Cristo reinará sobre essa terra, regendo sobre nós, suas ovelhas, seu povo, e sobre o mundo então. Um ano de paz, um ano sem guerra, um ano sem mortes, sem doenças, sem pragas, sem nada, porque será um reinado de paz, será um reinado de justiça. O bom pastor, ele faz acontecer, ele é fiel e ele é justo. E a comparação aqui de Davi, aquele que era pastor também, nós trazemos para o bom pastor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus. Aonde há falha no homem como pastor, porque há, em Cristo Jesus nunca encontraremos falha alguma. Então eu posso descansar e esperar no bom pastor, em Jesus. Aleluia. Nele não haverá falta nenhuma. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em João capítulo 10, versículos 27 ao 28 diz assim:
Aleluia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nesta manhã nós fizemos um comentário sobre aqueles que buscam por aí falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores, pessoas crentes à procura daqueles que profetizam, crentes em busca não de um evangelho, não de uma palavra, mas crentes em busca de alguém que está profetizando. Então, existem igrejas cheias por aí porque ouve-se falar que ali há um grande profeta que revela isso, aquilo, até o CPF da pessoa. E nós, quando nos debruçamos na palavra do Senhor e ela se torna parte das nossas vidas, passamos a conhecer a verdade, a verdadeira mensagem do Evangelho. E nada e ninguém pode nos enganar, a não ser que a gente assim queira ser enganados. Porque a palavra do Senhor, ela abre os nossos olhos espirituais, ela nos traz discernimento e nos mostra de fato quem são esses que estão por aí profetizando e dando profetadas. Se levantam nos altares dizendo: assim diz o Senhor, sem o Senhor dizer nada, dizendo que Deus mandou falar isso e aquilo, sem que o Senhor nada mandou falar. Ai desses, serão cobrados. Ai desses que, se não se arrependerem a tempo, naquele dia ouvirão: eu não os conheço. Queridos irmãos, mergulhe nas Escrituras, medite de manhã, de tarde, de noite, o tempo que você puder meditar. Busque a face do Senhor, em tempo e em fora de tempo, para que não sejamos enganados por homem algum, por ninguém, ainda que seja alguém, um de nós aqui sobre este altar. Não se sinta satisfeito apenas por nossas palavras ditas nessa noite. Deseje vocês buscar dentro da própria palavra do Senhor. Vocês conhecem a cada um desses obreiros, e por conhecerem a palavra de Deus, sabem discernir muito bem se estamos com alguma heresia ou não, se há verdade ou não em nossas falas. Mas ainda assim que vocês vejam verdade em nossas falas, não se contentem com as nossas palavras apenas. Busquem, mergulhem. Senhor, esta noite foi dito que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, eu quero saber mais sobre Ti como o meu bom pastor, Senhor. Eu quero Te conhecer ainda mais. E o Senhor diz que nada me faltará. Como assim nada me faltará, Senhor? E parece que alguma coisa está faltando. Não. Algumas coisas às vezes parecem meio que contraditório na palavra de Deus, mas não, queridos. Nunca pense assim. O Senhor, Ele trabalha de forma extraordinária, de forma profunda, e a Bíblia explica a Bíblia. O novo fala o velho fala do novo, o novo fala do velho, e ambos se encaixam. Não há nada fora de contexto, não há nada que está errado aqui, não. Errado é aquele que diz que algo está errado dentro da palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Glória ao nome santo do Senhor. Mateus 11, 28 e 29. A igreja conhece e falamos sobre o jugo, sobre o fardo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada. Ele nos faz deitarmos em verdes pastos, repousar em verdes pastos, estar em lugar de tranquilidade, em lugar de bonança, em lugar de paz. Se o jugo está pesado, se o fardo está pesado, se está sendo difícil, se tem sido difícil, o segredo é descansar naquele que sabe cuidar de todas as coisas. Talvez o dia de hoje foi um caos. Talvez você saiu da sua casa e deixou a guerra para batalhar após terminar o culto, para terminar de batalhar. E é onde falhamos, porque nós queremos usar as nossas espadas para guerrear. Falamos muito também nessa manhã sobre as nossas conversas, sobre confiar em Deus, descansar em Deus. Mas falar é tão bonito, na hora de falar é tão bonito, mas na hora das atitudes, quando dizer que o Senhor é o médico dos médicos, aleluias, ao Deus que cura, e de repente quando aperta em nós, quando dói em nós, corremos a quem? Ao bom pastor ou ao homem? Porque somos falhos, ainda não aprendemos a deleitar e a confiar em Deus. Davi, ele está testemunhando a sua esperança, a sua confiança, a sua fidelidade, tudo ele estava entregando ao Senhor. Ele está aqui testemunhando tudo aquilo que ele vivenciou. E ele não era só um pastor de ovelhas. Lembre-se que ele se tornou um rei, e durante toda essa caminhada ele passou por pelejas e pelejas, guerras e guerras. Quantas situações, quantos inimigos, e nós vamos ver o texto dizendo sobre tudo isso. Diante de todas as situações, e aqui ele vem testemunhar, e diante de tudo isso, o Senhor, ele foi o meu pastor e nada me faltou. Diante da crise, das situações, ele me fez repousar em verdes pastos. Ele me deu mansamente águas tranquilas, em lugares de bonança. Quando parecia que estava um caos, ele me fez entender que com as minhas forças nada ia resolver. Então, peraí, eu preciso descansar no Senhor. Estamos precisando aprender sobre isso, descansar em Deus. Descansar em meio ao caos? Como descansar? Está uma situação acontecendo, como é que eu vou descansar? Queridos, não é ignorar a situação. Não tem como ignorar a situação, não tem como ignorar aquilo que estamos vivenciando, seja as dificuldades, as lutas e provações. Mas é entender que diante de todas essas situações, provações, crise, seja lá o que for, ainda que seja nas piores condições, é entender que com as nossas forças não podemos fazer nada. Então é descansar naquele que tudo pode fazer. Meu Deus, está faltando tudo dentro da minha casa. Eu abro o armário, Senhor, e eu vejo que se findou o alimento. As crianças estão pedindo alguma coisa para comer, meu Deus. E nesse momento, Senhor, eu não tenho nada, nem R$2, nem uma moedinha para comprar um. Senhor. E é nessas horas que o Senhor está esperando como nós iremos agir. Porque a gente pede, Senhor, me dê autoridade, e Ele nos coloca diante de condições para usarmos de autoridade. Senhor, me dá fé, uma fé inabalável, e Ele nos coloca diante das situações para que então a nossa fé inabalável seja ela manifesta. Não é, Senhor, me dá autoridade, porque a autoridade vem
pronto, eu fico com ela. Peraí, mas eu vou usar diante de quê? Então o Senhor nos coloca diante de situações, para que então a autoridade que eu pedi, a sabedoria que eu pedi, a fé que eu pedi, então eu venha exercê-la. Chegou o momento de exercer. Senhor, está tudo zerado, está faltando tudo em casa, Senhor. Mas Senhor, a sua palavra me diz que nada me faltará, Senhor. E não é só sobre físico, bens materiais, não é sobre isso apenas, ainda que faz parte também. Isso é uma consequência do que Mateus vai dizer. Buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas, as outras coisas, elas virão. Elas serão acrescentadas a nós. E o Senhor nos faz entender isso. Senhor, tua palavra me diz que nada me faltará, Senhor. E eu estou diante da minha casa sedenta, precisa do alimento, meu Deus. E o Senhor está esperando neste momento nós nos deleitarmos e entregarmos a Ele. Senhor, eu não posso fazer nada. Eu não posso roubar. Eu não posso invadir os mercados, a padaria e roubar as coisas. Senhor, me ensina neste momento a depender e a confiar em Ti, Senhor. O Senhor, Ele nos prova, irmãos. A aprovação não vem para nos destruir nunca. A aprovação vem para... A provação, para o português ficar bem claro, provação, ela vem para aprovação. O Senhor nos prova para nos aprovar. O inimigo nos tenta para nos destruir. O Senhor, Ele quer te aprovar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Andar pelo vale da sombra da morte. Jesus. Isaías 43:2 diz assim: Glória a Deus. Quando Davi ele fala sobre isso, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Davi ele não está ali com uma metáfora ou criando uma situação. Não, ele está falando, como eu disse, daquilo que ele viveu. E diante disso que ele viveu, ele testemunha a presença de Deus, a glória de Deus, o livramento de Deus, a poderosa mão de Deus sobre a vida dele diante de tudo isso. Isaías 43, versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, quem vai estar lá? O Senhor. Estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Eita, submergerão. Eita Deus. A palavra que rolou agora, meus irmãos. Isso mesmo, submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Isso aqui não é criando uma história, não, igreja. É justamente quando passarmos por todas essas situações, o Senhor ele esclarece a nós: ó, eu estarei lá, eu estarei presente. Senhor, os meus filhos estão em casa enfermos, Senhor. Senhor, as provações não seria só uma metáfora, só um conto, meu Deus, não, é de verdade mesmo.
vale é de verdade mesmo. Mas a diferença é que não passaremos sozinhos. Essa é a diferença. Passaremos pelo vale, mas quem estará conosco? O Senhor Jesus. Então, será muito fácil, porque a presença do Senhor está ali. Nós que dificultamos, como eu disse, coloquei como exemplo, a nossa casa está enferma, os nossos filhos enfermos, e estamos diante de uma situação, de uma provação de um vale. Ah, o Senhor não está aqui? Não, Ele está ali. O Senhor está ali. Mas é porque nós deixamos de olhar para o Senhor que está ali e recorremos a outros meios mais rápidos, mais concretos ali, mais ligeiros e invisíveis diante de nós. Eu citei para uma irmã de manhã, o ibuprofeno ele é mais rápido, eu estou vendo ele está perto. Parece que é mais fácil de lidar com o ibuprofeno do que clamar pela presença do Senhor. Meus irmãos. Oh meu Deus, nos ensine, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a nos deleitar no Senhor, a confiar em Ti, a entregar ao Senhor, meu Pai. Os enfermos buscar aos presbíteros. Aí eu busco o presbítero e não fez muito efeito, aí eu vou para os remédios. Os remédios ainda não estão surtindo efeito, aí eu vou para o médico. Irmãos, é falha nossa mesmo. Como homens, como seres humanos, o Senhor Ele entende, entre aspas. Mas não é a forma que Ele quer que a gente venha agir. Não é da maneira que o Senhor espera que nós venhamos agir. Ele não quer que nós venhamos recorrer à farmácia, aos médicos, ainda que estão aí por misericórdia e graça de Deus, por uma necessidade, mas o desejo do Senhor é que, antes de tudo, os nossos joelhos fossem prostrados diante do bom pastor e encontrássemos nele a cura, o milagre, o refrigério, a bonança, nele primeiramente. Aleluia. E é primeiramente nele mesmo. Ainda que eu andasse pelo vale, o vale ele é real, o vale ele é uma realidade, existe, é verdadeiro. Mas a diferença é que Deus ele está conosco, Ele passa conosco. Glória a Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Morte? Quem é a morte? Alguém conhece a morte? Aí talvez alguém vai falar assim, eu não morri para conhecer, para passar por ela. Louvado seja Deus. Romanos 8,31 diz assim: quem diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? A morte? Essas coisas. Doenças? Essas coisas aí. Dores, tribulações, enfermidades? Essas coisas aí. Quem diremos, pois, a essas coisas aí? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? aleluia, Jesus, igreja. Se Deus é por nós, quem? Me diga quem? Quem vai ser contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, Jesus, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Quer dizer que Ele só nos salvou e pronto, cada um para um lado e para o outro. Não. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Glória a Deus. Quem nos condenará? Pergunta para o seu irmão aí, quem vai te condenar? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação,
Já sei, para alguns a tribulação nos separa na hora de Cristo. A angústia, perseguição, fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus. Aleluia, Jesus. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Toda a palavra do Senhor nos fortalecendo, nos consolando, nos dando vigor, nos animando, nos levantando, nos erguendo. E nós somos tão falhos. Somos tão falhos, queridos. A palavra nos dá a certeza da salvação. A palavra nos dá a certeza da vitória porque estamos em Cristo. A palavra nos dá a certeza que o Senhor Ele anda conosco. A palavra nos dá a certeza que diante de tudo o Senhor Ele passará conosco. E antes de tudo e de qualquer coisa sobre essa terra, alcançamos salvação em Cristo Jesus. Só que muitas vezes andamos como derrotados, como perdedores. Muitas vezes nos levantamos, acordamos e dizemos: hoje o dia vai ser ruim. Já profetizando um dia péssimo na vida. Nenhum diabo, o qual já é perdedor, o qual já é derrotado, o qual já sabe o seu destino, todos os dias ele peleja como se ele fosse vencer alguma coisa. Ele maquina o mal, ele tenta, como se ele fosse vencer. Ele não cansa, ele não descansa. O diabo ele tem os seus demônios ali, seus companheiros de peleja, de batalha ali, e todos eles estão dia após dia invadindo lares, tomando vidas, se apossando de vidas, legiões e legiões, destruindo lares, famílias, casamentos e tudo mais, como se no final das contas eles fossem levantar o troféu da vitória. E infelizmente muitos têm se rendido às astúcias do maligno, têm andado em seus percursos, em seus caminhos e perdido suas vidas. Não porque o diabo é vencedor, não, mas é porque tem se entregado às paixões, tem se entregado aos deleites dessa vida, tem achado que Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não está me vendo, Deus não está me olhando, Deus está me deixando faltar isso e aquilo, na minha vida nada está mudando, parece que eu estou andando de ré, e aí então prefere abandonar a Deus e voltar para o mundo como se fosse a melhor escolha. É a melhor escolha para um derrotado. É a melhor escolha para aquele que não quer abrir mão das suas paixões e vontades. É a melhor escolha para aqueles que não querem viver uma vida de renúncia e andar na presença do Senhor. Meus irmãos, nós podemos não ter nada como homens nessa terra. Podemos viver de maneira simples, com as nossas casas simples, com os nossos bens simples, tendo um carro ou não tendo uma moto ou não tendo, podendo viajar ou não, tendo o meu pequeno serviço, emprego, o meu pequeno salário, mas não é nada sobre isso. A história não é sobre isso. É entendermos que tudo
isso vai passar, tudo isso é passageiro, tudo isso ficará para trás. É apenas entender isso. Eu alcancei a salvação em Cristo Jesus. Eu fui salvo. Pronto, é isso, meus irmãos. Porque a nossa casa de verdade está lá. A nossa riqueza verdadeira, se é que estão aí ajuntando tesouros de riqueza, está lá. Aqueles que estão se apressando em juntar aqui, construir aqui, estão perdendo tempo aqui. Não é o caso de dizer que o Senhor não deseja que sejamos prósperos. Não. Deus é o Deus da prosperidade, Ele quer ver o seu povo próspero. Não é, mas não é o seu coração agarrado a isso. O seu coração deleitado nessas coisas. Perdendo tempo nessas coisas. Nossa, que lindo você construir uma família maravilhosa, uma bela casa, um carro lindo na garagem, um emprego, ó. Nossa, está tudo lindo de forma superficial, mas o espiritual se acabou, se esfriou e pronto. A mansão, a casa, o carro e tudo mais, dinheiro foi um sucesso. Isso aí não é apresentado no seu currículo ao entrar nos céus, não. O Senhor ele só vai ver uma coisa: a marca de Cristo está sobre você, está pronto, venha. É sobre a marca de Cristo, sobre as nossas vidas. É sobre termos sido alcançados pelo Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Davi reforça e deixa bem claro: ainda que eu passe por tudo isso, eu não vou temer nada, porque eu estou descansado no lugar certo, porque tu, Senhor, está comigo. Se Deus está comigo, eu não devo me preocupar com nada disso. Glória a Deus, A aleluia. tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. É uma vara que corrige, que traz disciplina. É um cajado que traz para perto. E tudo isso é uma disciplina amorosa, que é vindo de Deus, bom pastor. Não é um Deus carrancoso ou carrasco. Não. Um Deus que nos traz exaustão, dificuldades. Não. O Senhor ele não coloca dificuldades para andarmos, não. Quando estamos diante de provações, lembrando o que Paulo diz aos Coríntios, na igreja de Corinto, que por mais que nós temos um limite, nós só vamos até aqui, o Senhor ainda vem ali com a sua mão para nos livrar de todas as tentações. O Senhor ele sabe que somos limitados, Ele sabe até onde nós aguentamos passar, mas Ele ainda está ali presente. Deus ainda está ali presente. Ele sabe que eu e você conseguimos resolver algumas coisas sozinhos, entre aspas. Mas ainda assim, Ele se mostra presente, Ele se faz presente, porque Ele não quer que você caia, Ele não quer que você vacile, Ele não quer dar mérito e crédito ao diabo para ver você caindo e o diabo dar risada. Não, Ele quer te levantar toda hora, toda hora. Você está vacilando, está tropeçando, Ele está ali te levantando toda hora. O Senhor Ele não vai deixar prostrado em nenhum momento. Se o Senhor ele está conosco, então não se renda, não se entregue, povo de Deus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo
meu cálice transborda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Romanos 8, 37, eu acredito que eu li, né? Eu li para os irmãos? Li. Louvado seja Deus. Não é a tribulação, a peste, a doença, nada disso vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada. O Senhor, Ele nos livra de tudo. O Senhor, Ele está presente em tudo. Glória a Deus. Aleluia. E a provisão, ela vem diante de todas essas situações. Quando a gente achar que não tem jeito, que não tem mais escape, a provisão sempre virá por parte de Deus para as nossas vidas. Ela sempre virá. Então lembre-se novamente, não se entregue, não se rebaixe. O Senhor, Ele nos fez cabeça, não foi cauda não, nos fez cabeça, e é para sermos bem lembrados de uma coisa: o diabo, ele está sempre, debaixo dos nossos pés. Se ele está debaixo dos seus pés, como é que ele vai te vencer? A não ser que eu dou a ele legalidade. Eu dou liberdade para o diabo. Eu dou conversinha para o diabo. Foi o que aconteceu com Eva lá no paraíso. A queda de Eva e Adão, ou melhor, de Adão e Eva, não foi da noite para o dia. Foram dias e dias, conversas e conversas. Nada foi por um acaso, nada foi de repente. A astuciosa serpente, o diabo, enganador e astucioso, ali ele estava conhecendo e percebendo os olhares, o jeito, a forma. E ele vai em quem? No vaso mais frágil. Ele não vai em Adão porque ele já sabia da palavra reta, do posicionamento reto de Adão. Adão que ouve a palavra do Senhor, não coma. A palavra foi dada primeiramente a ele. E o diabo, ele vai sempre no lugar mais frágil. Eu vou nela, porque se eu conseguir ela, eu consigo ele por meio dela. Então o diabo, ele é astucioso, ele é enganador, ele vem com as suas palavrinhas dia após dia, com as suas conversinhas, até que ele consegue convencer de alguma forma. E assim, por muito falar, por muito enganar Eva, ele a convence. E a come, e ela percebe que tudo está normal, nada aconteceu. Porque precisava primeiramente passar por aquele que recebeu a autoridade, aquele que era superior ao homem. Só depois que Adão come que os olhos são abertos, então, dos dois. Ela come e os seus olhos não são abertos, e para ela está tudo normal, está tudo bem. Pronto, Satanás consegue conquistar. Conseguiu render ela, pronto. Agora ele sabe que ela vai conseguir conquistar o coração de Adão. E ele se enfraquece com as suas doces palavras de mulher, que consegue convencer o homem, o marido, e ela convence o seu marido. E agora então os seus olhos são abertos. Queridos, o diabo, ele só vence se nós dermos legalidade a ele. Ele só vence se abrirmos as portas para ele. Ele só vence se eu colocar um prato e chamá-lo para comer. Só dessa forma, se nós quisermos. Porque de outra maneira, ele já perdeu. Ele já é o Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É o Deus que nos honra em público, quando Ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Preparar uma mesa, lugar de comunhão. Em lugar de comunhão,
Estarão aqueles que me odiavam, agora vão reconhecer quem é o meu Deus, quem é o meu pastor. Lugar de comunhão perante mim, na presença dos teus irmãos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Louvado seja Deus. Lamentações, capítulo 3, meus irmãos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Bondade e misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meus irmãos, se não é as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, se elas não se renovam a cada manhã sobre nossas vidas, aonde estaríamos nós? Covas e covas, túmulos e túmulos já teriam sido abertos para nós. E o nosso nome estaria aí, pairando sobre os ares. Mas as misericórdias do Senhor, graças a Deus, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Casa do Senhor. Glória a Deus. Quando falamos de casa do Senhor, eu lembro de João 14, quando fala longos dias, habitaria na casa do Senhor por longos dias, está falando de uma esperança eterna, igreja. O Senhor, Ele nos dá a certeza de habitarmos eternamente com Ele, e num céu vazio, só de nuvens e pessoas de branco andando por lá e para cá. Não, uma eternidade com Deus em uma mansão celestial, em ruas de ouros e cristais, onde haverá uma cidade, uma gigantesca cidade. E a palavra do Senhor para a esperança das nossas almas, igreja, é essa. É uma delas. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus fala: na casa de meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Por que é que eu e você estamos tanto nos preocupando com essa vida nessa terra? Sendo que na casa de meu Pai há muitas moradas. No lugar para onde iremos há muitas moradas. No lugar para onde iremos não haverá cansaço, enfado, dor, tormento, enfermidades, pestes, tribulações. Nada disso haverá. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O bom pastor nunca, jamais, ele irá abandonar suas ovelhas. Jamais. Ele vai, mas ele não vai nos deixar aqui não, igreja. Somos ovelhas, não ovelhas dispersas, guiadas por homens que não se preocupam
Se ela está aí, tá bom. Se ela não está aí, tá bom. Se ela veio, tá bom. Se ela não veio, tá bom. E não se pode, não. O nosso bom pastor é aquele que se preocupa, sente a sua falta. Cada um de vocês, ó, cada um, o do fundo, o da frente, o do meio, aqueles que pouco vêm, aqueles que muito vêm. Ei, o Senhor, Ele se preocupa com as vossas almas. O Senhor, Ele zela pelas vossas almas. O Senhor, Ele tem visitado os lares de cada um de vocês, tem percebido, se preocupado com vocês. Olha só, um Deus que se preocupa, um Deus que se preocupa, um Deus que zela, um Deus amoroso, um Deus que está ali com o seu cajado, a hora da vara, Ele usa também, porque é um Deus que ama, mas é um Deus que corrige também. Ele está ali. Na hora que você está no seu quarto, na sua casa, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu não consigo congregar, minha vontade de desistir, o fardo está pesado, está tudo ruim, tudo difícil. O bom pastor, ele vela pelos seus, ele ama as suas ovelhas. Ele mesmo disse, nós lemos sobre isso, ele vai apacentar as suas ovelhas, ele vai cuidar das suas ovelhas. Não estamos sós, queridos. Não estamos sozinhos de jeito nenhum. Louvado seja Deus. Apocalipse 21. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por longos dias. Apocalipse 21, versículo 3 e 4, diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Durante todo o salmo, é durante o cuidado, é em meio ao cuidado, é em meio ao vale, é em meio à eternidade. O salmista, ele cita essas três situações: o cuidado de Deus, o momento do vale das situações, ele entendendo que a eternidade estava próxima. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que venhamos andar por situações pelo vale da sombra da morte, o Senhor, Ele estará sempre conosco. Seja fiel ao Senhor, para que a palavra do Senhor, ela sendo fiel, ela então possa cumprir nas nossas vidas. Em nome de Jesus, igreja. Guarde a palavra do Senhor em seus corações. Zele bem por essa palavra, cuide bem desta palavra, pois é através dela que conheceremos o nosso Senhor Jesus Cristo. Se dizemos que conhecemos a Jesus, que amamos ao Senhor, guardamos os seus mandamentos. João diz sobre isso. Pai, nós oramos neste momento, Senhor Deus, eu quero te pedir por misericórdia, Senhor Deus. Que a partir de hoje, Senhor Deus, venhamos, meu Deus, descansar em Ti, Senhor Deus. Reconhecer que o Senhor é o nosso pastor, aquele que zela pelos seus, aquele que cuida dos seus, aquele que não nos deixa, meu Deus, sozinhos em meio ao vale, à tormenta, mas passa conosco, meu Deus, por meio de todas as situações, ó Pai. Meu Deus, e que nós, ó Senhor Deus, quando estivermos diante de todas essas situações, venhamos reconhecer que o Senhor está conosco, meu Pai, e nós não estamos sozinhos. Meu Deus, obrigado por Tua palavra, e que a mesma tenha encontrado nesta noite terra fértil, Pai. Venha frutificar,
meu Deus, e venha, meu Deus, gerar frutos, meu Deus, para a honra e glória do nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Igreja, Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E não despreze a palavra do Senhor. E não despreze aqueles que o Senhor tem levantado sobre este altar para ministrar a sua palavra. Todas as vezes que o irmão subir neste altar, igreja, para ministrar a palavra do Senhor, dê crédito. Porque não é sobre Maxwell, não é sobre Ricardo, não é sobre Pedro, não é sobre si, não é sobre esses nomes. Quem são esses nomes? Quem são essas pessoas? São aquelas que serão salvas, glória a Deus, mas é sobre Cristo Jesus. É sobre Jesus. Então, não use de deboche, não dê risadinhas, não despreze, é fulana, é ciclana, não. Dê importância e credibilidade, porque o Senhor honra, e o Senhor ele é justo também. Em nome de Jesus.